Não estou preocupado apenas em passar de ano, pois quero aprender. Mas eu vejo coisas na internet que fica assim, sem o R. Como é que fica a leitura? Fica, eu não estou preocupado em passa de ano, pois eu quero aprende, tá? Por quê? Porque quando a gente põe o R, a gente fala que esse Brasil enorme da gente aqui, a gente simplifica. Mas para você escrever é, uma redação, um texto, um livro, existe a norma culta. Para quê? Para que todos os lugares do país ou dos outros países que falam o mesmo idioma se entendam. Por isso, quando tem mudança ortográfica, se reúnem aqueles países para fazer uma regra que seja conveniente, mais ou menos, ou conveniente completamente, para todos os países, tá? Então, voltando, quando a gente fala a palavra, como a gente fala aqui, aprender, né? É, passar. Se você tá pondo esta tônica na última sílaba, aprender, passar, é porque teria um R aí, tá? Quando você vai escrever e tá assim, eu queria aprender. O R, ele obriga você a colocar essa sílaba no final. Porque se não tiver o R, logo que você bate o olho no papel, você vai entender que aprende. Então, como é que fica o texto? Não estou preocupado em passa de ano, pois eu quero aprende. Qual foi a falha aí por não ter R? A sílaba tônica, ela fica na penúltima, tá? Então, a tônica fica na penúltima, tá? Então, fica aprende, tá? Aprende. Você vê que tá no prem. Então, isso é a terceira pessoa do singular do verbo. É o verbo conjugado. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, ela aprende, tá? E as pessoas estão confundindo com o infinitivo do verbo, que é aprender. Infinitivo que é? É o verbo na forma original, sem ser conjugado, tá? Então ele está na forma original. É aprender, é amar, é fazer, xingar, premeditar, ofender, gritar, falar. Tudo isso tem um R, tá? Esse R, quando você vai escrever na frase, quando você está falando, ou mesmo lendo o infinitivo, ele tem a sílaba tônica na última sílaba. A tonicidade está na última sílaba. A força para falar está na última sílaba, tá? Então ficaria aprender, cantar, falar, tudo isso está com R. Mas a gente aqui simplifica, como eu falei. De Minas para cima, a gente tem um R aqui, que é chamado R gutural, né? Ele tá dentro da sua garganta. Então a gente fala falar, gritar, implementar. Esse R gutural é aqui, tá? Só que com a nossa ginga e o nosso balanço e a nossa capacidade de nos comunicarmos e essa alegria do povo brasileiro, tira esse R também. Ah, vou fazer, vou falar, vou cantar, vou implementar, vou dizer, vou gritar, vou criar, vou implementar, tá bom? Aí o que acontece? Aí o carinha vai lá escrever a redação lá no numa prova ou uma redação de próprio punho que pedem em entrevista de emprego, né, que vai fazer parte do seu
da sua avaliação, aí o cara vai escrever, escreve: eu não estou preocupado em aprende, né, em passa, mas sim em aprende. O que acontece com isso, gente? A sua avaliação cai, cai. Se tiver alguém que escreve corretinho, melhor do que você, a pessoa já pensa duas vezes, tá? Por quê? Porque dependendo do cargo, você vai precisar escrever. E mesmo que não dependa, você vai precisar fazer um relatório. Você vai precisar muitas vezes colocar na mesa do seu chefe um projeto. Não vai ficar falando, tem que ter um documento ali, você tem que documentar o que você faz, né? E é necessário escrever bem. Então, se você quer melhorar, você tem que começar a experimentar isso que eu tô te falando. Começa a pensar quando você vai escrever. Olha quantos R's eu deixei de falar. Olha, começa a pensar quando você vai escrever, tá? Não é ela escreve, não é o verbo conjugado isso. É o verbo no infinitivo, o verbo na forma original, o verbo que não é conjugado. Mas pega esse truquezinho, tá? Vamos falar do truque só. Então eu vou falar aqui algumas frases para a gente poder treinar, tá bom? Então vamos lá. Vou ao sítio busca frutas. Isso estava na internet, tá? Modificado, mas estava. Então, vou ao sítio busca frutas. Esse busca não tá certo. Se você falar, não, nem leia. Mas você fala assim: vou ao sítio buscar. Você pôs já esse peso no último A. Vou ao sítio buscar. Porque o R puxa essa tonicidade. O R puxa essa sílaba forte, tá? Então, vou ao sítio buscar frutas. Aí, se você põe vou ao sítio busca, que é o que está escrito, se você for um corretor, uma pessoa que corrige ali, você já sabe que não é, que está errado. Porque tá busca escrito, não tá buscar. Escrito tem que ter o R, falado não tem, mas escrito tem que ter o R. Se tiver uma sílaba forte, quando você fala, tá escrito errado, fecha o olho e repete a frase. Quando você fala, se tiver a sílaba forte na última, se tiver uma tonicidade na última sílaba, é com R, tá bom?